Vejamos mais uma questão. Uma barra de madeira maciça com a forma de um paralelepípedo reto retângulo tem as seguintes dimensões: 48 centímetros, 18 centímetros e 12 centímetros. Para produzir calças para uma estrutura, essa barra deve ser cortada pelo carpinteiro em cubos idênticos, na menor quantidade possível, sem que reste qualquer pedaço de barra. Desse modo, o número de cubos cortados será igual a... Vamos então à solução. Vamos imaginar então esse paralelepípedo. Aqui eu teria então aqui um pedaço, aqui um paralelepípedo, aí o paralelepípedo teria então esse jeitão. Vamos tentar imaginar aqui o paralelepípedo com o seu jeitão. Aqui. Veja as dimensões. Aqui com 48 centímetros, aqui com 18 centímetros e a altura 12 centímetros. Eu vou cortar esse paralelepípedo em pedaços. Então, depois que eu cortar, nós teremos então uma figura mais ou menos nesse estilo aqui, ó. Então, não reparem muito no jeitão do desenho, porque a questão tem que ser resolvida com uma certa velocidade e o tempo é importante, senão a gente vai ficar aqui. Eu vou cortar então esse paralelepípedo em pedaços assim, ó. Vou cortar então assim, assim. Aí eu vou cortar assim, assim. Depois eu vou cortar assim. Vou cortar assim. Depois eu vou cortar assim, assim. Você repara que eu vou formar, então, cubos. Olha aqui no cantinho um cubo, ó, formado um cubo. E esse cubo vai ter, então, dimensões. Aqui vou ter vários cortes horizontais, vários cortes verticais, vários cortes aqui, ó, laterais. Então, teremos aqui cubos. O cubo tem as arestas com a mesma medida. Aqui é x, aqui é x, aqui é x e vai. Isso quer dizer então que esta base, que mede 48 centímetros, seria cortada em pedacinhos de tamanho x. Teria vários pedaços aqui de tamanho x. Ora, esse x seria quem? Ora, se eu cortei em vários pedaços de tamanho x essa base, que media 48 centímetros, e deu certinho, significa que esse x é um divisor de 48. Mas essa lateral aqui, que mede 2 centímetros de altura, eu também cortei em pedaços de tamanho x, esses 12. Então, e deu certinho, quer dizer que o x também é divisor de 12. Ora, e se eu cortei aqui, ó, na lateral em vários pedaços de tamanho x, aqui é x, aqui é x, e deu certinho, o x também é divisor de 18. Logo, esse x tem que ser divisor comum de 48, 12 e 18. Mas ele quer que eu corte em cubos idênticos na menor quantidade possível. Ora, ele quer a menor quantidade possível de cubos. Esses cubos de aresta x, para que eu tenha a menor quantidade possível deles, eu tenho que ter o maior tamanho possível para os cubos. E se eu quero ter a menor quantidade, preciso ter o maior cubo. Quanto maior for o cubo, menor vai ser a quantidade de cubos. E o cubo vai ser maior se as arestas medirem o maior tamanho possível. Então, esse x teria que ser o maior possível. Ele teria que ser um divisor comum e teria que ser o maior possível. Logo, o x tem que ser o maior divisor comum. Então, o tamanho da aresta dos cubos seria, então, o máximo divisor comum de 48, 12 e 18. Vamos achar o máximo divisor comum de 48, 12 e 18. Então,
Neste momento, queridos alunos, eu acho que você já está craque de calcular o máximo divisor comum. Repara aqui, ó, vou fazer de cabeça. Qual é o maior número que divide 48 e 12? 48 e 12, o maior divisor dos dois é o próprio 12. Então, 12 é o máximo divisor comum de 48 e 12. Mas, por outro lado também, qual é o maior divisor comum entre 12 e 18? O maior número que divide 12 e 18 será 6. Então, 6 é o máximo divisor comum. 6 é o máximo divisor comum. Isto significa que ele vai dividir em cubos de aresta de tamanho 6. Isso quer dizer, então, que essa base que mede 48 vai formar, então, cubos, né, com base 6 aqui. Vou dividir em tamanho 6. Então, quantos cubos eu teria aqui, ó? Quantos pedacinhos eu ia dividir o 48? 48 dividido por 6, eu teria 8 pedaços. Esse de 18 centímetros, se eu dividir em tamanhos de 6, eu teria 18 dividido por 6, teria 3 pedaços. E essa altura de 12, dividido em pedaços de tamanho 6, 12 dividido por 6, eu teria 2 pedaços. Então, teria 8 pedaços aqui na horizontal, 12 pedaços na horizontal lateral, 3 pedaços na horizontal lateral e 2 pedaços aqui na altura. Então, quantos cubos eu teria? 8 vezes 3 vezes 2. Que daria, então, 48 cubos. 48 cubos. Teríamos, então, 48 cubos. A alternativa correta é a letra D de dado. 48 cubos, letra D de dado. 48 cubos, letra D. Ó, para colaborar na sustentabilidade do meio ambiente, uma empresa plantou árvores em suas terras. Sabe-se que 1.200 árvores são plantadas em 8 dias, trabalhando 4 horas por dia. Mantendo o mesmo rendimento e o mesmo número de horas diárias trabalhadas, quer dizer, sempre 4 horas, 2.625 árvores serão plantadas em um determinado número de dias. O número de horas utilizadas no último dia para terminar o plantio dessas árvores será... Vamos à solução. Solução. Bem, primeiro vamos arrumar esses dados aqui, ó. Ele planta 1.200 árvores, 1.200 árvores. Planta 1.200 árvores em 8 dias, sendo que em cada dia ele trabalha 4 horas por dia. 4 horas por dia. Bem, se ele planta 1.200 árvores em 8 dias, quantas árvores ele planta num dia desse? Você vem aqui, pega 1.200 e divide por 8. Aí dá 12 por 8, dá 1, vezes 8 dá 8 para 12, 4, baixa o 0. 40 por 8 dá 5, 5 vezes 8, 40 para 40, 0. Baixa o 0, dá 0, dá 0. Isso quer dizer que se ele planta 1.200 árvores em 8 dias, em um dia, trabalhando 4 horas por dia, em um dia trabalhando 4 horas, ele planta 150 árvores. E um dia ele planta 150 árvores. Ora, se um dia ele planta 150 árvores, ele tem que plantar 2.625 árvores, quantos dias vai levar? Bem, você pega 2.625 árvores, divide por 150 árvores. Vamos dividir por 150? Aqui, ó, vai dar 1. 1 vezes nada, nada para 2, 2. 1 vezes 5 dá 5. Para 6 dá 1. 1 vezes 1 dá 1.
para 2 dá 1. Baixa o 5. Agora dá 7, né? 7 vezes nada, nada, para 5, 5. 7 vezes 5, 35. 35 para 42, 7 vai 4. 7 vezes 1 é 7, com 4 que foi 11, para 11 nada. Dá 17 e sobra 75. Dá 17 e sobra 75. Isso quer dizer que ele vai levar 17 dias. 17 dias plantando 150 árvores por dia. E ainda sobra mais 75 árvores. Sobra mais 75 árvores para plantar. Se ele trabalhar 17 dias, ainda vai ficar 75 árvores, que vai ser plantada no último dia. Bem, se ele planta 150 árvores em um dia, trabalhando 4 horas, para plantar essas 75 árvores, é a metade. Ele vai ter que trabalhar apenas 2 horas. Isso quer dizer, então, que no último dia ele vai ter que trabalhar apenas 2 horas. Então, ele vai trabalhar 17 dias durante 4 horas. Vai plantar, então, nesse caso, as árvores em 17 dias. E mais um dia, no 18º dia, ele vai plantar 75 árvores. E para isso, só precisa trabalhar 2 horas. A alternativa correta é a letra C. O número de horas utilizadas no último dia para terminar o trabalho, 2 horas no 18º dia de trabalho. Apenas 2 horas.